Olá, muito boa noite para todos aqui. Plena quinta-feira aqui em São Paulo, um dia de chuva. Doutora Aline, que prazer tê-la aqui conosco. Ai, me sinto tão privilegiada quando tem pessoas assim desse nível aqui. Márcio, Zilli. Ai, quanta gente legal. Chegou aqui, o nosso papo hoje vai ser com o juiz do trabalho. Eu já vou convidar ele aqui só um minutinho. E a gente super papo hoje. A gente vai entrando. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Bem, tô ouvindo bem sim. Ótimo. Que prazer tê-lo conosco aqui novamente. É sempre bom, Suelen, estar com você. Eu, infelizmente, na semana passada estive doente, aí a gente teve que adiar, não é? É. Mas agora eu estou firme e forte. Hoje, às 19 horas, tem uma aula aqui de Direito Marítimo que eu vou ministrar, né, sobre aqueles trabalhadores que laboram confinados nas embarcações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a LGPD, né? Isso. E você tem se especializado, viu? Eu soube, É, eu se tive. tornando uma das maiores especialistas em LGPD do Brasil. A gente tem que se especializar, né? O mercado está pedindo, os meus clientes Isso, também, e aí não teve saída e eu acabei gostando do tema, gostando do assunto, então nada melhor do que o perfeito, útil e o agradável, né? perfeito. Eu estou à sua disposição. É o seguinte. Eu tenho reparado que existem muitos advogados, muitos colegas e empresários também que não estão entendendo a gravidade da Lei Geral de Proteção de Dados e como ela vai se ramificar nas outras áreas do direito, né? E aí, eu até estava conversando com o doutor antes que, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para reunir tudo aquilo que o direito já estava tentando, de alguma forma, proteger. Né? Então, a gente tem lá no artigo 5º da Constituição Federal a proteção dos direitos fundamentais, temos alguns pontos ali no Código de Defesa do Consumidor, temos outras leis esparsas ali que tratam da privacidade de dados, que é um tema de extrema importância, independente da lei nova agora. Mas essa lei veio para juntar, né? Deixar tudo num lugar e ter uma aplicação e uma fiscalização mais rígida quanto à proteção de dados. E aí, o que eu queria trazer para esse pessoal que nos acompanha hoje pelo olhar do direito do trabalho. Então, não tinha ninguém melhor do que um juiz do trabalho para nos mostrar qual é o ponto de vista do judiciário da LGPD dentro do direito do trabalho. Muito bem, Suelen. Eu concordo com você, né? A intimidade, a dignidade da pessoa humana, a privacidade são direitos da personalidade já garantidos há muito tempo pelo nosso direito e principalmente por nossa Constituição Federal, sem dúvida. Agora, com principalmente o desenvolvimento das redes sociais, a facilidade de você enviar e receber dados, documentos, né, de pessoas físicas e jurídicas, né, tudo isso fez com que o legislador acertadamente lançasse mão de uma legislação específica para regular, viu, essa transmissão, essa disponibilização, prevendo inclusive sanções, né, punições, porque de nada adianta, né, uma norma sem sanção. Eu sempre brinco, eu digo assim, uma norma sem sanção é fogo que não queima, é luz que não alumia, é coração sem paixão. Nada serve. Né? Então, a LGPD nos trouxe, né, esse medo, o que é muito importante.
para nós, seres humanos, o medo. Né? A partir daí, a gente precisa estudar. Né? Nós, juristas, você, advogada, eu, juiz e professor, né, escritor, eu preciso estudar, me aprofundar, para poder repassar aos meus alunos, advogados, a importância, né, de você dominar essa legislação. Seja na advocacia preventiva, seja na advocacia já contenciosa, né? Seja no processo do trabalho, seja no direito do trabalho, invertendo no direito do trabalho, no processo do trabalho. Processo do trabalho, por exemplo, semana passada, né, lá na Vara do Trabalho de Belo Jardim, né, eu me deparei com uma pergunta de uma advogada. A advogada disse: doutor, eu estou com um caso em que provavelmente a testemunha que vai ser usada pelo reclamante, né, é a amiga íntima dele. E a única comprovação que eu tenho foi um print que eu fiz no Instagram dos dois se beijando. Então eu tenho essa foto, doutor Gustavo. E como é que eu faço para exibir essa foto no processo, né, sem estar descumprindo, sem estar cometendo uma ilicitude? Né? Aí eu digo, olha, a orientação que eu tenho que dar a você é a seguinte: junte esse documento em sigilo, tá? Em sigilo. Porque muitas vezes o jurista confunde segredo de justiça, né, com sigilo. O segredo de justiça é aquele decretado de ofício ou a requerimento pelo juiz, né, para todo o processo, quando ele envolve algum dado sensível. Né? Essa expressão, inclusive, veio, né, na LGPD. Né? Algum fato que possa, né, afetar a intimidade, a privacidade, a dignidade de uma das partes. Aí o juiz de ofício a requerimento decreta o segredo de justiça ser antigo. O sigilo é algo do PJE, né? E já é regulamentado pelo CNJ, lá naquela resolução 185 de 2013, cumprindo determinação do artigo 196 do Código de Processo Civil. Então, esse documento tem que ser juntado em sigilo e mediante uma petição, né, explicando ao juiz que se trata de um documento que envolve dados sensíveis, né, e que aí cabe ao juiz. Aí vai caber ao judiciário, ao Estado, né, saber lidar com aqueles dados. Exatamente. O papel do advogado foi bem feito. Ele repassou, né, o abacaxi para ser descascado pelo juiz. E o juiz pode chegar a um entendimento até mesmo de decretar um segredo de justiça para aquele processo, para que a instrução se dê a portas fechadas, viu? Para preservar a intimidade, viu? Porque aí... Eu achei fantástico, fantástica a sua orientação, fantástica. Quero dar os parabéns, porque todos nós temos que estar preparados. E com certeza não são todos os juízes que estão preparados para lidar com esses casos. Nem antes da lei e nem agora que ela já está às portas. E essa observação do doutor foi excepcional, foi excelente. Até porque quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, nós não falamos só da aplicação e a adequação dela na empresa. Nós falamos de tudo. Você tem que provar o porquê. Exatamente isso que o doutor falou, de fazer uma petição explicando o porquê. Tudo que você vai fazer tem que ter um motivo, um fundamento. Olha, essa prova é essencial, da mesma forma como você vai colher o dado. A empresa tem que colher o dado do funcionário, do empregado, né? Aí, quer saber se ele tem dependentes para poder colocar lá na ficha. É assim que funciona. Sem dúvida. Ele tem que pegar aqueles dados, porque ele também tem que prestar contas, né, daquelas informações. Só que ele tem que justificar, olha, eu estou coletando esses seus dados, os dados dos seus dependentes, para essa e essa finalidade.
Então, na verdade, a gente... você vê que esse processo, ele se dá em tudo. A justificativa, a finalidade... E essa observação que o doutor fez foi realmente excelente. E quem tiver dúvida, gente, aqui pode perguntar, tá bom? Pode aproveitar aqui que a gente está tendo uma aula aqui com o nosso juiz aqui. Pode aproveitar. Obrigado. E quem estiver entrando agora, Suelen, onde é que vai poder encontrar essa sua live comigo? No seu IGTV? Isso, eu vou deixar aqui no meu IGTV e vou publicar também lá no meu YouTube, tá bom? No YouTube. Pessoal, estou vendo muita gente entrando agora. Aí, quem quiser depois já assistir essa primeira explanação, que foi de 5 minutos, sobre a juntada de um documento sensível, né, envolvendo dados sensíveis, vai poder encontrar no IGTV da Suelen, aqui no Instagram, e também no YouTube, né, da Suelen. Sim. Tá certo? Outro detalhe, eu gosto muito de casos práticos, né? Também. Eu já tive um processo em que o reclamante, tá? Ele disse que tinha um caso com a preposta. Que tinha um caso com a preposta, um relacionamento amoroso com a preposta, isso no meio da audiência. Quando ele disse isso, eu, na época, faz tempo, não tive a sensibilidade, né? Era na época ainda do processo físico, de decretar o segredo de justiça. Tá? Então, eu não decretei e nenhum advogado requeriu. Pois bem, o que acontece? Enviaram, depois eu soube, uma cópia dessa ata, né, para o marido da proposta. Tá vendo? Então, o que nós temos aí? Uma desproteção de dados processuais, que deviam, diante da sensibilidade, eles deveriam ter sido enterrados ali, na justiça, com acesso restrito aos advogados e ao juiz. Se alguém tivesse que vazar, ou seria o advogado, ou seria o juiz ou algum serventuário. Ficaria mais fácil, inclusive, de apurar, né, esse crime. Né? Ou, se não, esse crime, se não, uma questão de indenização, né, por dano moral, por ter se utilizado mal daquela informação. Viu? Então, a LGPD, ela nos traz esse alerta de que a gente vai ter que ter mais responsabilidade, exatamente pelo temor da punição no uso de determinadas informações. Eu sempre falo isso e falo o seguinte, a multa que vai ser aplicada vai ser por infração para as empresas, né? E ela vai ser de 2% sobre o faturamento bruto da empresa. Olha aí. Ok, Olha aí. Já é alta por infração. Só que, além disso, se o titular daqueles dados também descobrir que os seus dados foram vazados, e parecido com o exemplo que o doutor deu, e ela tiver algum prejuízo, além daquela multa, ele ainda pode responder pelos danos morais, por exemplo, e por uma série de outras infrações. Então, quer dizer, não é só a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí a gente tem um conjunto de coisas que podem ser aplicadas, né? De penalidades que podem ser aplicadas e aí, junto, quebra a empresa, né? Porque não tem como suportar isso. As sanções da LGPD, elas são cumulativas, né? Com outras possíveis sanções derivativas de legislações específicas, Código Civil, né? E assim vai, sem dúvida. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui do Zili, ele pergunta assim, um dos problemas é o tempo de retenção dos dados e documentos versus os prazos da lei trabalhista. Como o senhor vê e pode explanar? Até porque, assim, geralmente a empresa também, quando demite, ela tem que guardar aqueles documentos por um tempo para se proteger legalmente se houver uma eventual ação, uma demanda lá na frente. Como que o doutor vê esse caso, esse problema de guardar esses documentos, esses dados? A empresa tem que investir cada vez mais em tecnologia, né? Para que essa guarda ela seja preservada, né,
e que não vaze, porque o vazamento ele vai derivar de uma responsabilidade objetiva Uhum. da empresa, né? Objetiva patronal, que ela assume ali o risco de ter que guardar, né? E ter que evitar que aqueles dados, né? Que aquelas informações vazem. E aquela lenda urbana de que os documentos só devem ser guardados até 2 anos depois do término do contrato, por conta da prescrição bienal. Os documentos só devem ser guardados até os últimos 5 anos, por conta da prescrição quinquenal, né? Eu lembro que o próprio Código Civil prevê diversas hipóteses de interrupção e de suspensão prescricional. Então, a empresa mal orientada, ela pode precipitadamente se livrar de um documento, desprezando a possibilidade de a prescrição ter sido interrompida ou ter sido suspensa por um fato que ainda não chegou ao conhecimento dela. Viu? Então, eu sempre digo aos meus alunos que um prazo interessante para você, a documentação, é de 10 anos. Viu? É de 10 anos. E aí a responsabilidade com a LGPD aumentou. Sim. Viu? A empresa vai ter que investir. Você imagine, lá em Belo Jardim tem uma indústria famosa, que é da Baterias Moura. Não é? É uma indústria que tem 4.000 empregados. Então, veja o investimento que uma empresa dessa vai ter que fazer, né, para preservar o sigilo, né, de cada informação sensível desses 4.000 colaboradores. E vale lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é para documentos digitais e para documentos físicos. Então, a proteção, ela é a mesma para ambos os documentos. E o que a gente, no caso aqui, sugere é que você realmente tenha uma estrutura para que você consiga realmente proteger, porque não tem como você também falar, não, eu vou evitar a multa, eu vou deletar, vou apagar tudo e amanhã você vai ter um gasto muito maior porque você foi acionado na justiça. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter realmente, como o doutor falou, um cuidado, um zelo, e para isso, muitas vezes, você vai ter que contar com profissionais, né? Para ver aonde há brechas, o que você pode fazer, onde é mais seguro, como você deve armazenar, em qual local. Porque é o seguinte também, que eu não sei se todo mundo aqui que está aqui na live ou que vai assistir depois sabe, que não só as empresas vão ser penalizadas por vazamento, mas também por invasão. Então, esse é um dado muito importante. Ou seja, se você não está tendo cautela com o provedor de internet que você usa, com o sistema de internet que você usa ali, e alguém tentar hackear o seu computador de alguma forma e conseguir e roubar dali informações, você vai ser penalizado da mesma forma. Por isso também você tem que ter todo o rastreio. Provar na justiça, caso você seja acionado, que você tomou todas as precauções possíveis, né? Porque a gente sabe que hoje os dados estão com a velocidade da internet, com essa facilidade toda, eles estão circulando. Então, a gente precisa ter esse cuidado com os nossos dados também. E eu queria, se o doutor teria algum exemplo para nos dar de algum caso que o doutor vivenciou com vazamento de dados, assim, de empresas, que o doutor sabe alguma coisa do gênero? Sim. Eu já presenciei um caso no interior, né, da perversa, da iníqua lista negra. É aquele empregado que é dispensado da empresa e a empresa passa a divulgar na região que ele não presta, que ele é um péssimo empregado, que ele é desonesto, e o mercado de trabalho para ele se fecha. Viu? Se
Se alguém quiser um dia pesquisar, vai encontrar lista negra, Justiça do Trabalho, vai encontrar diversos casos envolvendo, infelizmente, essa prática. A divulgação maléfica de certas atitudes do empregado, que de fato ocorreram. Vê, a gente não discute se o fato é verdadeiro ou não. Exemplo, as câmeras flagraram aquele empregado assediando sexualmente uma colega de trabalho, uma estagiária, uma terceirizada. Então, houve o fato, a prova é cabal, viu? Ele foi demitido por justa causa, viu? A CLT, desde 1943, proíbe que o empregador realize anotações desabonadoras à conduta do empregado na sua carteira de trabalho. Quer dizer, é uma norma, né, visionária, que na década de 40 o legislador já, né, prevê, já dispôs sobre algo desse tipo. Porque se você faz uma anotação desabonadora à conduta do empregado, foi demitido por justa causa, por assédio sexual, papapá, na carteira de trabalho, você simplesmente fecha o mercado de trabalho e isso fere a Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, né? A dignidade da pessoa humana, o direito ao mercado de trabalho, tudo isso, né? Então, nós temos diversos casos envolvendo, já tive casos envolvendo assinatura de registro em carteira de fatos, né, que de fato ocorreram, mas que o trabalhador foi buscar a indenização por dano moral, foi buscar a indenização por dano material, por lucros cessantes, né, por perda de uma chance, por ele ter deixado de ser contratado exatamente por conta daquela anotação, e são indenizações cumulativas, cada qual com sua natureza. Então, mesmo sem a LGPD, nós já tínhamos casos envolvendo essa matéria, viu? Essa matéria. Empregado que faz uso de álcool e é demitido, empregado portador de alguma doença que causa estigma ou preconceito, né? Os exames médicos que a empresa faz periodicamente no empregado, o motorista que tem que se submeter sem pré-aviso a teste de bafômetro e a teste, inclusive, de sangue, que pode ver alcoolemia ou qualquer outra substância tóxica dos últimos 90 dias no corpo dele. Então, veja como essas empresas elas terão, não é, que, não é, tomar ainda mais cuidado para arquivar, para guardar esses dados. E é como você disse, não é? Em relação a hacker, a culpa da empresa ela passa a ser presumida em vigilando. Né? Ela tem que fiscalizar. Né? E aí ela teria que provar que tomou todas as medidas possíveis e necessárias para o ônus da prova passa a ser dela, né? De que ela investiu em softwares, em aplicativos, em equipamentos para evitar tudo aquilo. Sim. E aí a gente vê que vai ser, como o doutor bem exemplificou, são cumulativas. E agora vai ter uma acumulação ainda maior, que é a aplicação da multa da LGPD. Então, eu acho que é uma oportunidade, principalmente para os colegas aqui, se entender, pelo menos. Não que você precise ser um especialista nisso. Não. Se quiser, estamos aqui para isso. Mas a ideia é que vocês entendam isso para poder orientar os seus clientes da forma correta. Olha, agora as coisas estão mudando, você tem que se precaver ainda mais, porque eu ainda acho que o preventivo é bem melhor. Você consegue trabalhar com mais qualidade, evita muito mais transtornos e problemas lá na frente. Existem diversas ferramentas para isso, treinamento, políticas, código de conduta. Existe um monte de ferramenta que o advogado pode aplicar dentro da empresa. E eu acho que a gente tem que recorrer a isso. Eu sei que não é fácil lidar com o empresário, por exemplo, quem está do lado do empreendedor, eu sei que é um pouco complicado, às vezes, fazê-lo entender essa gravidade, entender
que a coisa é séria e ele só vê geralmente quando acontece, né? Quando a bomba estoura, ele joga na mão do advogado e fala, ai, agora estourou. Eu sei que é complicado, mas você, como advogado, tem que conhecer essa lei, até porque cabe salientar aqui, doutor, que ela será cobrada de nós, advogados, também, de todos os profissionais liberais. Você que está aí, que é advogado, você passa aí uma procuração por WhatsApp? Você passa algum documento ali porque é mais rápido, é mais prático, o dado do seu cliente lá, a certidão de nascimento do filho para você colocar ali e fazer de repente uma ação aí de revisional. Tudo isso a gente tem que ficar atento agora, porque nós também vamos responder por isso, porque são dados e eles estão em nossa posse, né? E a gente está ali prestando um serviço, também temos que ter essa cautela. E eu achei excelente o exemplo que o doutor deu. Teria mais algum aí, doutor, para compartilhar aqui com a gente na sua... São vários. Pelo tempo corrido de hoje, já que eu tenho essa aula de direito marítimo para ministrar, eu gostaria de me convidar para uma outra live, viu? Para nós continuarmos essa conversa sobre a LGPD e eu trazer agora exemplos, né, da relação de trabalho em si, não do contencioso, mas dos cuidados que a empresa tem que ter na manipulação dos dados dos seus empregados ali, não é? Dentro do departamento pertinente de recursos humanos. Perfeito. Deixa eu só, antes da gente encerrar, eu queria fazer 2 avisos aqui. O primeiro, para os advogados, colegas que estão aqui, vão ministrar um curso de LGPD agora no dia 5/12, na Faculdade Legale. Quem quiser participar, vou disponibilizar materiais, mapeamento, uma série de documentos que pode te auxiliar e a gente vai tratar bem a prática de como você implementar e adaptar a LGPD dentro das empresas, qual o processo, o que você tem que fazer de forma prática, né? E o doutor também tá dando um curso, né? Isso. Eu tenho um grupo agora recém-lançado, que é o primeiro encontro foi segunda-feira agora, foi um sucesso. É pelo Zoom, telepresencial, ao vivo comigo, das 19 às 22 horas. É o famoso grupo de estudos online Advogados por Excelência, onde eu, né, uso esse tempo para debater diversos temas de direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil, processo civil, sempre temas voltados para a prática trabalhista e mostrando que o pronome de tratamento excelência, ele não deságua da toga, nem do mandato, nem de um crachá, nem de nada. Ele vem simplesmente do conhecimento que o profissional detém. O profissional que detém conhecimento suficiente para atuar com segurança no mercado, ele é um profissional por excelência. E o advogado tem todo o direito de ser um advogado por excelência. Isso está lá no meu site, gustavocisneiros.com.br e no meu Instagram também, @professor Gustavo Cisneiros, com a promoção de 50% para o primeiro mês. E as aulas ficam gravadas, está tudo lá. E tem o YouTube também que a gente usa, né? Porque meu assessor de marketing tem me incentivado muito, Suelen, a investir no YouTube, né? Que é o futuro, né? Presente já é o futuro. Mas eu adorei a ideia, viu? É bem prático, ainda mais para quem está começando, quem quer se aprimorar. Faz falta isso, porque na faculdade a gente tem muita parte teórica, né? E a gente não consegue ver como que isso acontece realmente na prática. Eu adorei a proposta. E quem tiver aqui também que quiser, já sabe, eu vou deixar também aqui embaixo, eu vou deixar já o endereço aqui do IGT do professor. Tá certo. Tá bom? E eu agradeço, a gente já vai para outra live para a gente retomar o assunto aqui. Márcio Santos, advogado do Rio de Janeiro, está no grupo, isso. Tem advogados, né, Márcio, de Cuiabá, de Florianópolis. O grupo já conta com 30 advogados do Brasil todo, está um sucesso. Se você quiser, eu tenho a próxima quarta-feira, às 18 horas, livre para a gente fazer uma live de 1 hora seguida, sem problema. Então, beleza. Já vamos deixar agendado.
Talvez eu vá sugerir só para o doutor para a gente fazer no YouTube e que eu quero colocar também outras pessoas para a gente fazer um debate aí, algo consistente. Pode. Vamos abrir espaço para perguntas ao vivo e vamos enfrentá-las. Eu adoro. Então tranquilo. Então até quarta que vem. Beijo a todos. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado para todo mundo. Tchau. Obrigado.